Muito bem, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom Lekulan, Shabbat Shalom Lekulan Yeshua Elohim. O que eu falei? Eu falei, olha, um sábado de paz e que a paz de Jesus esteja convosco. Essa foi a saudação que Jesus ele deu após a sua ressurreição. Então, feliz sábado para você, tá bom? Feliz sábado. Você deve estar estranhando o que o Alberto Bazarello está fazendo com esse chapéu de judeu, gravando esse vídeo em um Shabat. Olha, eu já falei aqui nesse canal que eu sou descendente de judeu, meus ancestrais são judeus, meu sobrenome é judeu, meu nome é Alberto Dias Bazarello, o Dias é Yaakov, sou judeu, descendente dos judeus que saíram de Israel para a Espanha, e os meus ancestrais eram judeus. Então, alguém um dia me perguntou, existe judeu evangélico? Existe, claro que existe. Ah, mas os judeus negaram Jesus ou Yeshua? Sim. Existe um grupo de judeus, que são os judeus ortodoxos, que não reconhece Jesus, né, como o Mashiach, como o Messias. Porém, tem um grupo de judeus, que é os judeus messiânicos, que no caso eu sou judeu messiânico, que eu acredito piamente no Messias, no Salvador. Por isso que eu estou gravando esse vídeo, porque muitas pessoas me perguntam, você acredita em Jesus? Você crê em Jesus como Salvador? Claro que eu acredito, óbvio que eu acredito. Por isso que eu estou gravando esse vídeo. Então vamos para mais um vídeo. Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreve em nosso canal, tá? Diga-me de onde você está falando aí, qual cidade, qual país do Brasil, qual país do mundo, qual estado do Brasil que você está falando aí. Estou usando esse chapéu aqui é de judeus. Eu tenho várias roupas aqui. Isso aqui, ó, é o tzitzit. Isso aqui todo judeu usa debaixo da blusa. Isso aqui foi aquela peça de roupa que a mulher do fluxo do sangue encostou em Jesus e ela foi curada. Isso aqui tá na Bíblia, tá na Torá, em Números 16, tá bom? Olha só, o vídeo de hoje é sobre... Eu quero refutar aqui o canal apologético do pastor Martins, que ele vem falando... sequentemente, uma sequência de vídeos falando sobre os adventistas e sobre o sábado e muitas coisas que ele fala, né? Ele tenta refutar. E eu quero provar, né? Porque tem um vídeo no canal dele, que ali o canal dele diz que o apóstolo Paulo, que é o Shaul HaShalom, que é no hebraico, ele não guardava o Shabat. Vou provar no Novo Testamento. Esse vídeo vai ser vapt-vupt. Quando você menos esperar, esse vídeo já vai estar terminando. Por isso, peço para você paciência, tá bom? Para me mostrar aqui na Bíblia que o apóstolo Paulo, Shaul HaShalom, que era judeu da tribo de Benjamim, guardava o sábado mesmo quando ele fez teshuvá. Teshuvá, para quem não sabe, é retorno. Ele reconheceu Jesus como Messias. Aqui, eu estou lendo a minha Bíblia aqui, Bíblia judaica. Quem lembra que eu falei que eu ia comprar uma Bíblia? E a Bíblia chegou, Bíblia judaica. Eu tenho aqui uma antiga judaica, mas olha, chegou, Bíblia judaica do Novo Testamento, e também tem o assim chamado o Velho Testamento do Rabino David Ster. E também temos aqui o comentário judaico do Novo Testamento do Rabino David Ster, que foi um judeu que se converteu a Cristo, a Jesus, e ele, por conhecer Jesus, ele decidiu escrever esse livro para ajudar os evangélicos a conhecer suas raízes. Uma delas é a guarda do sábado. Muito bom esse livro, indico a vocês adquirirem esse livro. Bom, antes de eu começar aqui a ler, eu vou ler aqui em Êxodo, claro, clássico livro do Shemot, que é o livro do Êxodo, capítulo 20, e o Passuk 8, que é o quarto mandamento da guarda do sábado.
O canal apologético do pastor Martins diz que o sábado é só para os judeus, porque os judeus saíram do Egito, em memória da saída do Egito. E que no livro do Gênesis não existe a guarda do sábado, e inclusive ele falou que Ellen White, né, em seus escritos, os patriarcas, disse que os patriarcas guardavam o Shabat, e é verdade, os patriarcas guardavam o Shabat, o sábado. Ellen White, ela tinha razão. Eu provei em um vídeo, tá? Vou deixar aqui na descrição, que os patriarcas, sim, de Adão a Abraão até Moisés, guardavam o Shabat antes da entrega da Torá ou das tábuas da lei, tá bom? Antes de eu começar, eu quero dizer o seguinte: há pessoas que duvidam de um judeu que acredita em Jesus, porém, muitos judeus acreditam em Jesus. Eu estava conversando com um judeu, inclusive ele é um mestre, ele é um rabino, e ele era um judeu que não acreditava em Jesus, no assim chamado Mashiach. Nós o chamamos de Yeshua e Mashiach. Então o que acontece? Ele se converteu a Cristo, porém ele não deixou de guardar Shabat. Por quê? Porque Jesus, ele era um judeu. Leia lá João 4, e quando Jesus está tendo um diálogo com a mulher samaritana, a mulher samaritana o chama de judeu, ou seja, fala assim: como que tu, sendo judeu, conversa com a mulher samaritana? Ou seja, você acha que os judeus, eles vão se converter a Cristo e vão entrar em uma Assembleia de Deus, em uma igreja batista que não guarda o sábado, que não obedece às leis de Kashrut, que são as leis, né, da dieta da Torá, o que pode comer, o que não pode comer? Você acha que um judeu obediente, devoto à Torá, vai se converter a Cristo e vai entrar nesse cristianismo pagão que não guarda o Shabat, que não reconhece o Shabat, que diz que Jesus anulou o sábado? Negativo, nenhum judeu vai fazer isso. Inclusive tem relatos históricos que tem judeus que se converteram, uns viraram adventistas, outros viraram judeus messiânicos. Tem vários relatos, inclusive está até na enciclopédia da Adventista, de um judeu, de um grande judeu que viveu na época de Ellen White, que se tornou um adventista e continuou sendo judeu, e ele teve todo o apoio de Ellen White. Isso está na enciclopédia da Adventista. Uma hora eu vou contar aqui a história desse judeu, que foi um grande judeu. Inclusive, até hoje ele é lembrado pelos rabinos de Israel pela sua abençoada memória, que trouxe muito mérito, Zehut, né? Quer dizer, para Israel. Ele teve muito mérito por espalhar, né, a Torá, os mandamentos de Deus para o mundo. Então, olha só, como eu expliquei para vocês, nenhum judeu vai se converter a Cristo e vai assim: eu vou me converter, então eu não vou guardar Shabat. Não, por quê? Porque os judeus, quando eles leem isso aqui, a Torá, a Bíblia, eles enxergam um Jesus judeu. Quem é que colocou uma indumentária romana, uma roupagem romana em Jesus? A Igreja Católica, é óbvio. E muitas igrejas evangélicas pegaram a carona e manteram essa identidade, essa roupagem romana de Jesus, que ele não guarda o sábado, que ele aboliu o sábado. Não é bem assim não. Jesus não aboliu o sábado, não existe nenhuma passagem na Bíblia que ele aboliu o sábado, e não existe nenhuma passagem na Bíblia ele ensinando errado. Pelo contrário, ele falou que qualquer um que ensinar errado será pequeno no Bahut Shammah, que é o reino dos céus. Tá bom? Olha só, eu vou ler aqui. Eu vou trazer aqui uma curiosidade muito importante para vocês aqui sobre a guarda do sábado, tá? Você já parou para pensar por que o quarto mandamento, o Shabat, quarto mandamento, Shabat, por que ele foi colocado em ordem numérica? Quarto mandamento. Por quê? Se você estudar hebraico, você vai descobrir muita coisa. Sabe por causa de quê? O número 4 é Dalet. Dalet. Ou seja, temos o alfabeto hebraico, que é do Aleph, que é a primeira letra, ao Tav, que é a última letra.
A quarta letra do alfabeto hebraico é Dalet, que tem o mesmo valor, né, numérico, ou seja, que tem um significado de porta, Dalton. Dalet significa porta. E o que Jesus ele falou? Ele é a porta, e quem entrasse por essa porta encontraria o quê? Yeshua, salvação. Então, Jesus ele é a porta, o acesso para o descanso, para o Shabat. Outra coisa, por que os judeus, adventistas, messiânicos guardam o Shabat? O Shabat é um dia especial. O Targum de Sefer Bereshit, que é o livro de Gênesis, diz que o Shabat ele foi abençoado e santificado mais do que os outros dias da semana. Outra coisa, o Shabat é uma pequena amostra do mundo vindouro. É uma pequena porcentagem do mundo vindouro. Ou seja, quando entramos em Shabat, quando entramos no período do sábado, a gente se desconecta com esse mundo e o mundo espiritual ele se abre e entramos, né, em Shabat. Ou seja, o Shabat não é um dia qualquer, o Shabat é um dia muito especial. Você já parou para pensar e já viveu essa experiência de que o sábado não é um dia qualquer? O sábado é um dia muito bom. Já teve experiência sobre o Shabat? Então, o sábado ele é uma esfera espiritual, é um descanso espiritual. Nós abrimos mão do trabalho, das coisas para dedicar a Deus, para descansar nosso corpo, nossa mente, nossa alma e estudarmos a Torá, os mandamentos do Eterno e aprender, né, cada dia mais. Ou seja, o Shabat ele está ligado ao mundo espiritual. Porque no milênio, no reinado de Mashiach, no reinado de Jesus, todos os dias serão Shabatot, ou seja, serão sábados, tá bom? Então vamos aqui ler Sefer Bereshit, Gênesis, ou Êxodo, melhor dizendo, que é o Sefer Shemot, 20 e versículo Pasuk 8. Vou provar que Shaul Rechalin, que é o apóstolo Paulo, guardava o sábado, tá bom? Vamos lá. Vou estar aqui refutando o pastor Martins, que falou que Paulo não guardava o sábado. Olha só. Lembra-te do dia de Shabat, ou seja, do sábado, para separá-lo para Deus. Você tem 6 dias para trabalhar e realizar todas as suas tarefas, mas o 7º dia é um Shabat para Adonai, seu Deus. Não realize nele nenhum tipo de trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu gado, nem seu estrangeiro que está com vocês dentro dos portões de sua propriedade. Pois em 6 dias, Hakadosh Baruch Hu, Adonai, Deus, fez o céu e a terra e o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Este é o motivo de Adonai ter abençoado o dia de Shabat e de tê-lo separado para si. Ou seja, o que temos aqui? 2 significados. Primeiro, o sábado é em memória à criação. Lembra-te, a palavra lembra-te é Zahor no hebraico. Zahor, ou seja, vocês não podem se esquecer. Zahor, que somos ordenados a lembrar desse dia do sábado, que tem também o significado de lembrarmos do dia da criação, como também na comemoração da saída da libertação de Israel da escravidão do Egito. Então, o sábado aqui, olha só, a própria Bíblia explica a própria Bíblia. Aqui está dizendo que o sábado ele significa que tem que ser lembrado, Zahor, lembrar, para nós não nos esquecermos de que o sábado ele tem esses 2 significados. Primeiro, da criação do mundo e segundo, da libertação de Israel no Egito. Então, os patriarcas guardavam sábado e agora vamos aqui no livro da Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Vou só mostrar um capítulo só que Paulo guardava o sábado, tá bom? Que Paulo guardava o sábado. Só um capítulo só. Somente um servirá para me refutar o que
o canal apologético, ele fala que o apóstolo Paulo não guardava o sábado. Olha só, Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, o Atos capítulo 13 são os emissários de Yeshua, tá bom? No judaísmo, na língua hebraica, é o emissário de Yeshua. O capítulo 13, eu vou ler aqui rapidamente para o vídeo não ser muito longo, tá bom? Olha só, o capítulo 13 diz assim: na congregação de Antioquia havia Hanavim, ou seja, Nevim, profetas, e Rahamins, ou seja, mestres. Barnabá, Shimon, conhecido por o Negro, e Lúcio de Cirene. Menahem, que foi criado com Herodes, o governador, e Shaul, ou seja, Paulo, né? Certa vez, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo, eu estou lendo aqui na versão judaica, o Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo, disse: separem Barnabé e Shaul, ou seja, Paulo, para a obra que o chamei. Depois de jejuar e orar, colocaram as mãos sobre eles e os enviaram. O Passuk 4 diz assim: portanto, esses dois, depois de terem sido enviados pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo, desceram para Selúcia e dali navegaram para Chipre. Eles aportaram em Salamina e começaram, olha só, a anunciar a Torá, a palavra de Deus nas yeshivot, na sinagoga. Aqui é um dos primeiros motivos que Paulo guardava o sábado. E eles já começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas. Abrindo parênteses. Vai lá em Israel, lá, pastor Martins. Você é pastor, né? Vai lá em Israel. Hoje é Shabat. Vai lá em um Shabat. Entra lá em um Shabat numa sinagoga. Coloca uma quipazinha na sua cabeça. Quipá é isso aqui, ó. Quipá é entrar na sinagoga para você orar lá no cotel. Você tem que usar isso aqui, ó, sobre a cabeça. Compra uma quipá ou eu empresto para você. Mando para você pelo correio. Entra numa sinagoga e pede oportunidade para um rabino, para ver se um rabino vai te dar oportunidade para você ler a Haftará ou para você ler a Torá. Não sabe o que é Haftará, não? Haftará é a porção que faz parte da leitura da Torá. Entra lá. Primeira coisa que o rabino vai perguntar: você é um Yehudim? Não, sou um Goim. É um Goim? É um gentil? Não guarda Shabat? Não crê nos mandamentos do Eterno? Não. Que você não vai ter oportunidade, não. Que você não vai ter oportunidade para falar de Torá, para falar de Bíblia, não vai. Porque você nega os mandamentos de Deus. É assim que o rabino vai falar para você. Por que Paulo entrou aqui nas sinagogas, ele, juntamente com seu companheiro? Porque ele era judeu. Ele era um Yahudim, um judeu. Uma das provas que Paulo guardava o Shabat, mesmo após a morte de Jesus. Aqui não está dizendo que ele entrou na sinagoga no domingo. Está dizendo que foi em um Shabat. Ele começou a anunciar a palavra de Deus em um Shabat. Vamos aqui ler aqui, pular aqui e ler o Passuk de número 13. Não, o 14, olha só. Mas os outros prosseguiram de Pergue até Antioquia da Písidia. E no Shabat entraram na sinagoga. Olha só, e no Shabat, eu pulei aqui porque o capítulo é grande, nos versículos anteriores. Paulo aqui, ele ensina a Torá para algumas pessoas. As pessoas aceitam, inclusive tinha até um falso profeta, um Sheker Navi, que estava ali querendo tirar a atenção de Paulo, e Paulo expulsa, né, o demônio que estava no homem para que Paulo pudesse continuar o seu sermão. E aqui está dizendo que Paulo, ele
ele prosseguiu juntamente com outros discípulos. Depois, olha só, e eles se assentaram na sinagoga, depois da leitura da Torá e da Haftará, dos Neviim, que é os profetas, os líderes da sinagoga lhes mandaram uma mensagem: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, fale. Então Shaulo pôs-se em pé e acenou com a mão e disse: olha, eu estou aqui, eu quero falar. Olha aqui, Paulo estava numa sinagoga, em uma yeshivá, em um Shabat. Com certeza os Yarudim, os judeus ali, falaram que ele é um judeu. É porque Paulo era conhecido, mesmo tendo se convertido a Machia, ele era conhecido como judeu. O que você não sabe é que Paulo foi discípulo de Ramban Gamaliel. Paulo foi discípulo de Ramban Gamaliel e o seu bisavô foi o Rabino Hillel, que foi o rabino da época de Jesus. O que você não sabe é que Paulo estava sendo separado pelo Sanhedrin e por Ramban Gamaliel para se tornar um Nasi. Nasi é príncipe da sinagoga. Ramban Gamaliel tinha mil talmidins, ou seja, 1000 discípulos. No Talmud, que é o Sefer Talmud, que é um livro milenar dos judeus, diz que nenhum judeu pode estudar a língua grega, a cultura grega. O Talmud fala isso. Por quê? Porque a cultura grega é perversa. A cultura grega é politeísta, eles adoram vários deuses. Então, os únicos discípulos dos 1000, Paulo foi um dos 1000 discípulos que foi permitido estudar a cultura grega. Por isso que Paulo ele domina o livro de Corinto, Colossenses. Lá em Colossenses fala que sobre o sábado, né? Ali, sobre o sábado, que é sombra. Paulo ali estava resolvendo uma questão doutrinária, porque os gregos e os romanos estavam persuadindo os recém-chegados, os recéns que aceitaram Jesus como Messias, dizendo o seguinte: vocês vão guardar o sábado, vocês não são judeus para guardar o sábado. Por isso que Paulo fala: ninguém os proíbam, porque isso é sombra, isso faz parte do mundo vindouro. Porque Paulo conhecia a cultura grega. Você vê Paulo ali pregando em Atos, em Atenas, com muita erudição e eloquência, e os gregos ficaram loucos com Paulo. Porque Paulo dominava a Torá, Paulo dominava o Tanar, os Neviim, Paulo dominava a cultura grega também, Paulo dominava o hebraico, Paulo era um grande estudioso, Paulo era judeu. Em Filipenses capítulo 3, Paulo fala que ele é um Yahudim da tribo de Benjamim e é um Puris e é um fariseu. Ele era um fariseu convertido em Jesus, como também Paulo era um rabino. Então não precisa eu pegar aqui outros trechos do Novo Testamento e provar para você, pastor Martins, do canal Apologético, que Paulo não guardava o sábado. Paulo guardava o sábado. Se eu entrasse aqui na questão de quem é que mudou o sábado para o domingo, existem várias questões históricas, inclusive uma delas, que não foi só Constantino quem substituiu o Shabat pelo domingo, antes de Constantino foi Inácio de Antioquia, que foi um dos discípulos de João. Após a morte de João, Inácio de Antioquia se apostatou e ele começou a criar ali uma doutrina, uma falsa doutrina, dizendo que o domingo era para ser observado por causa da morte e da ressurreição de Jesus. Então, Constantino pegou carona com Inácio de Antioquia e criou a doutrina do domingo, dizendo que o domingo era o dia da guarda e o sábado não, por causa da morte e da ressurreição de Cristo. Jesus poderia ressuscitar na segunda-feira, na quarta, na quinta, na sexta, mas o sábado sempre vai continuar sendo um dia santificado, até porque Jesus guardou o sábado, os discípulos guardaram o sábado, os apóstolos guardavam o sábado, eles ensinavam no sábado, eles pregavam no sábado, tá bom?
É só uma provinha que eu dei só. Deus abençoe a todos. Comenta aqui no canal aqui, tá bom? E olha, eu coloquei esse chapéu aqui, essa roupa aqui só para provar aí pro Martins, tá? Que eu sou descendente de judeu e que os nossos ancestrais que acreditam em Jesus, mesmo acreditando em Jesus, eles não abram mão de guardar o sábado, porque isso é mandamento de Deus. Jesus ensinou, tá? Eu voltarei com mais estudos, novidades, etc. Para vocês, tá bom? E não deixe ninguém persuadir sua mente naquilo que você acredita, daquilo que você crê. Então que Deus abençoe a todos vocês. Vou fazer uma oração aqui para que Deus ele venha continuar abençoando sua vida, sua família e toda a sua casa. Bendito sejas tu, eterno Deus, Rei do Universo. Tua bondade nunca terá fim. Tua Hesed, tua bondade, tua graça, que nos fortalece, que nos alimenta. Continua aumentando nossa imuná. Imuná é fé, e a nossa bitarrom é confiança. E que possamos sempre lembrar e entender que os seus mandamentos são eternos. Satã tenta persuadir as pessoas que os mandamentos já não são mais válidos, pois quem guarda o mandamento está debaixo da lei. E as pessoas interpretam esses versículos de forma errônea. Que o Senhor tenha misericórdia. Abençoa também todos desse canal, em nome de Jesus. Olha, Deus abençoe. Lembrando que eu não tenho nada contra a pessoa do pastor Martini. Não tenho nada. Eu o amo em Cristo Jesus. O motivo dele pensar diferente de nós pensarmos diferente dele, isso não quer dizer que ele é meu inimigo. Nós não temos inimigos. É nosso irmão, devemos orar por ele. Esse vídeo é apenas uma resposta, até porque muitos inscritos pedem para mim fazer o vídeo. Número de pessoas falam: Alberto, faz um vídeo falando sobre o sábado, você que entende de judaísmo, de Torá, faz lá um vídeo falando do sábado lá e eu faço questão de gravar, tá bom? Deus abençoe vocês. Hazak, Hazak, Lenit, Hazek, que significa que possamos ser fortalecidos sempre na presença do Senhor. Amém e amém.